E aí, cansados, bem-vindos ao canal e eu espero que estejam todos bem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todo mundo aí que tem apoiado o canal e fico contente que vocês estejam curtindo aí as videoaulas, que elas estejam ajudando vocês, tá? E agora, já partindo direto para a nossa aula, hoje nós vamos aprender a encontrar entidades. Mas antes disso, vamos entender o que é uma entidade. Então vamos abrir aqui o nosso pet. Então é o seguinte, no jogo, né, vamos vir aqui para o nosso jogo padrão. Dentro do nosso jogo, nós temos esses status do Digimon. E aí no jogo nós podemos ver que nós temos aqui ali o HP atual, nós temos o HP máximo, nós temos os pontos de HP, os pontos de reforço, tá? Vou colocar reforço. O reforço de pontos de HP. Isso se repete também para SP, ok? E aí nós temos também aqui, olha, ataque. Nós não podemos ver, mas junto com o ataque, nós temos alguns pontos de ataque. E depois nós temos o reforço de ataque. Qual que é a diferença? Nesse jogo aqui, olha, esses pontos que nós estamos vendo, eles são o reforço de ataque, ok? É essa parte amarela aqui, laranja, amarela. Eu vejo amarelo. Esses pontos de ataque, nós não vemos, que é essa parte cinza aqui. Ele entra aqui na somatória. São dois pontos diferentes que o jogo tem e ambos têm limites diferentes, ok? E o que seria a entidade? Primeiramente, vamos vir aqui no Steam Engine e abrir o Memory View aqui em qualquer parte, tá? Aleatória. E é o seguinte, lembre-se que cada uma dessas partes aqui, olha, é o endereço. E cada endereço corresponde a alguma parte aí da memória. Em determinada parte da memória, num determinado endereço, vamos supor que o nosso registrador RX mais 50 vai apontar para o HP atual. Deixa eu só aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem aí em casa. Ok. O registrador RX mais o offset 50 aponta para o HP atual. Até agora, o que nós fizemos, quando nós íamos definir um ponteiro, tá? Lembrando que quando eu tenho entre colchetes, é um ponteiro. Quando tínhamos um ponteiro, nós tínhamos o que? O endereço base, né? Mais offsets. Eu poderia ter um, né? Aí eu poderia ter um segundo offset aqui, etc. E é isso aqui tudo é um ponteiro. Porém, alguns jogos, como esse, por exemplo, nós não conseguimos definir um ponteiro. Para esse jogo aqui, o HP e o SP, se eu não me engano, eles podem ser encontrados com um ponteiro. Ou seja, a base do ponteiro deles, o endereço base, ele é estático, tá? Vou colocar aqui, endereço base. Ele é estático. Porém, em contrapartida, o ataque, a defesa, a inteligência, a velocidade, esse ABI, o CAN, level, as outras informações do Digimon não tem um endereço base estático. O endereço base dessas informações, ele é dinâmico. E já vamos entender o que é isso. Para esse jogo aqui, o endereço base do nosso ponteiro, ele pode assumir até 3 endereços diferentes. Ou seja, enquanto o endereço base da vida é, por exemplo, F77, aliás, 77F6D, em alguma coisa, por exemplo, o do ataque, ele não segue esse padrão. Ele pode ser a mesma coisa dali de cima, só que ele também pode ser, por exemplo, 77F5C ou 77F869, tá? E aí, nesses casos, não dá pra gente usar o ponteiro como nós fizemos até agora. Justamente por conta disso, a gente espera o endereço base. Quando ele mudar, o nosso ponteiro vai ser ineficaz. Aí nós teríamos que ficar fechando e abrindo o jogo, torcendo para que quando entrássemos, o endereço base que nós colocamos lá funcionasse. Para solucionar isso, nós vamos encontrar a entidade. E o que seria a entidade então? Eu vou copiar esse endereço aqui. Se eu tiver o registrador RX mais 54, por exemplo, 4 bytes depois do HP atual, normalmente eu vou ter o HP máximo, tá? Por padrão eu costumo ter. E por exemplo, mais 56, apenas 2 depois disso, eu vou ter o reforço do HP. O que isso aqui tem em comum é o registrador RX.
Então, nessa parte da memória, nesse endereço RX, no meu registrador RX, tem todas as informações referentes ao meu Digimon. Ou ao meu protagonista, se eu estivesse jogando algum outro jogo. E aí, para eu exibir, por exemplo, se eu colocar RX, né? Se nós viéssemos lá em Assembly e nós definíssemos lá um label, né? Ou símbolo, e aí ele fosse Digimon HP. E aí eu dissesse que eu queria mover, nós vamos ver isso aqui na prática, tá? Pro Digimon HP, o valor que está em RX. Ele não ia exibir nada, ele ia exibir um valor nada a ver, porque é a base, tá? É a entidade. Se eu quisesse ver o HP, eu teria que mover para cá, e quando eu fosse exibir, eu teria que somar mais 50. Então a nossa entidade, tá? RX aqui, nesse caso aqui, RX, esse registrador, é a nossa entidade. Então a entidade é como se ela fosse a base do ponteiro. Beleza? Bem tranquilo. Lembra da aula do ponteiro, a entidade é como se fosse a base. A diferença é que essa base nós vamos tirar de um código assembly. E se nós temos uma entidade mais um offset, ou mais de um offset, tá? Podem haver vários offsets. Vou colocar offsets. Aí sim, nós temos ponteiros. Então vamos ver isso aqui na prática. Primeiro, vamos encontrar aqui a vida desse meu Digimon. Então vamos fazer uma busca aqui por 1220. Eu já vou me adiantando aqui, já vou pegar um item para aumentar o nível do meu Digimon. Para o meu item não acabar, eu já vou utilizar o que nós fizemos na última aula, que é para definir o item mínimo aí em 20, ok? Então eu vou utilizar ele aqui no meu Digimon. Subiu para 1240. Ok, encontramos aqui. Vamos só checar se esse aqui é o mesmo valor que a gente quer. Vamos colocar 3000. Sair. E voltar. E beleza. Opa, 3000. Ok, encontramos. Então agora, antes de dar continuidade, eu vou mostrar uma outra ferramenta que pode ser muito útil para a gente. Aqui no Memory View, nós vamos vir em Tools. E aí nós vamos usar essa opção aqui, olha, Dissect Data ou Estruturas. Que aqui nós vamos colocar o endereço da vida atual, tá? Vou até colocar aqui, ó, HP atual. Eu vou colar esse endereço aqui. E aí, em vez de eu colocar mais grupos, como nós fizemos na aula de comparação, eu simplesmente vou definir uma nova estrutura, como tudo sobre Digimon. Lembrando que pode ser qualquer nome, tá? Vou dar um OK. E aí ele definiu essa estrutura aqui pra mim. Vou fechar essa parte aqui. Nessa estrutura aqui, ele tem como base o nosso Digimon, e aqui ele vai trazer pra gente alguns offsets. Então se eu pegar esse offset aqui, esse endereço, e somar ele a 0, é óbvio que ele vai ficar no mesmo lugar. Então ele mais 0 é o meu HP atual. Aí ele traz, por exemplo, 122. Vamos ver se tem alguma coisa de 122 aqui, olha. Não tem. E aí nós podemos fazer um outro teste, por exemplo. Só de clicar no endereço e apertar a letra A, ele já vai inserir ela aqui pra gente, ó. Alguma coisa com 4 bytes, tá? Ele deixa aqui pra gente de 4 bytes. Aqui, olha, no nome, tá 4 bytes só pra gente saber que o offset estava em 4 bytes. Não necessariamente que é o tipo dele. O tipo dele é aqui, ó. Em 4 bytes, aqui eu posso renomear pra desconhecido. Vou colocar isso aqui, ó. E aí vamos alterar isso aqui, ó, em vez de 122, vamos colocar 222 e ver se altera alguma coisa aqui no jogo. Alterou o HP máximo dele, tá vendo? Ou seja, no HP atual é um valor normal. O HP máximo, a gente viu que ele é dividido por 100. Então aqui, ó, HP máximo. Então se eu quiser colocar 3000 no HP atual, aqui eu vou ter que colocar 300. E aí quando eu entrar de novo vai estar 3000, ó, 3020. 20 porque ele tem esse reforço, beleza? Nessa parte aqui você consegue achar muita coisa bacana. Se você for olhando, você acha bastante coisa interessante. Por exemplo aqui, ó, tá 75. Provavelmente esse aqui seja o SP máximo. E aqui onde está 73, provavelmente, aliás, esse aqui é o atual, SP atual. Provavelmente, tá? A gente vai testar SP atual. E esse aqui, vou apertar o A para colocar aqui, esse aqui deve ser o SP máximo. Por que que eu acho que é? Porque, ó, aqui ele está somando 2. Se tá 75, aqui tá 73, muito provavelmente esse daqui seja o máximo, tá? Então vamos fazer um teste. Vamos colocar no atual 90 e no máximo 100. Lembrando que no máximo tem que aparecer 102, já que ele soma 2 ali. Certinho, tá vendo? 90, 100, que subiu para 102.
quando vocês estiverem no jogo e acharem uma entidade, essa parte aqui pode ajudar vocês a encontrar muito offset, muita informação de personagem. Quando a gente vê sobre acelerar a velocidade dele, utilizando assembly com números flutuantes, isso aqui ajuda muito a achar a coordenada do personagem, pra gente não ter que ficar procurando. Mas enfim, vamos lá. O que interessa pra gente agora é construir, né, a entidade, construir um ponteiro. E agora vocês vão ver que é muito mais fácil construir o ponteiro assim do que da última forma. O que nós vamos fazer? Eu vou sair daqui e aqui eu vou apertar F5, né, porque eu quero ver o que acessa esse endereço, tá? Não é essa. Então até agora nada está acessando esse endereço. Vou abaixar um pouco aqui para a gente visualizar. Quando eu clicar para ver a informação do meu Digimon, ele carregou alguma coisa. Se eu for para lá, não aconteceu nada. Quando eu volto, conta 2. Então alguma coisa acessa a minha vida toda vez que eu peço para exibir ela. Se nós viemos aqui, ó, mostrar no Disassembler e utilizarmos essa função aqui, ó, de encontrar os endereços que essa instrução acessa, cara, essa função aqui, 3 funções que são muito aliadas de vocês. Encontrar o que escreve, quando a gente precisa do que escreve, encontrar o que acessa e encontrar os endereços que ele acessa. Cara, isso aqui vai ser muito aliado da gente, vai muito assim, tipo, pro resto da vida como hacker de vocês, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui pro jogo. Deixa eu só baixar aqui para ficar melhor pra gente visualizar. Vamos voltar pro jogo e mudar. Ó, ele encontrou 1740, ou seja, ele encontrou o HP desse Digimon. Se eu for pro próximo, ó, ele já encontrou o do próximo. Se eu ficar dando um turno, ele vai encontrando o HP de cada um deles. Ou seja, é muito mais fácil encontrar as informações por aqui. E eu quero que isso daqui fique no meu hack. Eu não quero ficar fazendo esse rolê toda vez. Então o que nós vamos fazer? Vou abrir aqui no Disassembler. Vou construir o script como nós costumamos fazer, até aqui, e aí eu vou colocar aqui como getDig id AOB. Eu vou colocar só getDig AOB, ok? E aí eu vou criar o código aqui como nós já fizemos, eu só vou organizar ele aqui rapidão, vou fazer um corte aqui para poder organizar o código. Voltamos, não fiz nada demais, tá? O que eu já fiz aqui, o que nós fizemos em outra aula, só organizei as coisas para ficar em ordem. Agora vamos dar continuidade. A primeira coisa que nós vamos fazer é criar mais um símbolo, tá? Eu registrei aqui getDig AOB, getDigMan. Agora eu vou registrar um símbolo que eu quero pegar o ID do meu personagem, tá? getDig ID. Ou seja, o que é esse ID, o ID dele? A entidade, eu quero pegar o ID da minha entidade. Eu não vou utilizar o label code, então eu já vou aproveitar até aqui, ó. Vou registrar o símbolo, ok? E vou criar o label. Por que eu tenho que criar o label e o símbolo nesse caso? E quando eu uso o return, eu não preciso criar o símbolo. Estou criando o label para poder manipular a memória dentro do meu código, ok? Então eu crio labels quando eu preciso criar espaços de memória dentro do código, sem ter que alocar nova memória. Mais para frente a gente vai vendo mais aulas, vai ficando mais claro. O símbolo é quando eu preciso utilizar esse label, tá? Entre aspas, quando eu quero usar o label do lado de fora, quando eu quero criar um endereço aqui, aí eu preciso ter um símbolo. E se eu quero criar um label aqui, aí eu só preciso de um label, tá? Então o que eu vou fazer? Lembrando, entre a memória alterada e a memória original, bem aqui eu vou colocar o meu label, tá? Agora que eu estou trabalhando somente com o label. Vou colocar o label aqui e definir 0, ou seja, meu label está zerado. Agora eu vou utilizar o meu símbolo, porque eu estou indicando que tem um símbolo chamado getID. Então eu vou mover para o meu símbolo, para dentro do meu símbolo, o valor que está dentro de RBX. Que nesse caso aqui, RBX vai ser a nossa entidade. A nossa entidade mais o offset 7C tem que apontar para a vida do Digimon, tá? Fiz isso, uma coisa que a gente tem que fazer é vir aqui e colocar asterisco, ou seja, para desregistrar todos os símbolos. Eu criei 2 símbolos, eu quero que tire todos. Eu poderia simplesmente colocar desregistra esse e esse, mas é mais fácil isso daqui, tá? Então vamos adicionar ele aqui no nosso cheat table, tá? E aqui vai ser dig status. E eu também vou adicionar manualmente o endereço. Qual endereço eu vou apontar? O meu símbolo. Por isso que eu tenho que registrar um símbolo, para ele ser válido como endereço, tá? E aqui vai ser entidade. Aliás, aqui vai ser HP. Eu vou deixar como entidade, em 4 bytes. Vou fixar aqui dentro. Então, quando eu ativar isso daqui, a minha entidade ela passa a existir. Só que olha o endereço que ela pegou para mim
parece muito com o endereço estático que a gente já viu nas aulas, e ela pegou o endereço nada a ver, tá? Não tem nada a ver com o que a gente tinha visto aqui. Por quê? Eu tô pegando somente a minha entidade. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar a nossa entidade. Agora eu vou transformar a nossa entidade em um ponteiro. E não estou somando nada ainda. Ela virou um ponteiro. Notem que quando eu pego esse endereço e digo que ele é um ponteiro, ele já aponta para um outro endereço totalmente diferente. E ainda não mostra o valor que a gente quer. Isso porque faltou o offset, que era 7C. Então, vendo, agora sim ele apontou para o HP atual. Agora sim eu tenho uma entidade que sempre vai apontar para o HP atual. Então, mesmo que eu saia e volte para o jogo, esse ponteiro sempre vai funcionar, porque ele vai pegar a entidade do jogo. E aqui, olha, a diferença de um para o outro é de 4 bytes, tá? Do C para o 90, 4 bytes. Então, o que eu posso fazer? Eu posso copiar. Aliás, vamos até testar aqui, olha. A gente vem aqui no ponteiro, mais 4 bytes. E é o nosso HP máximo, tá? Ou seja, eu posso copiar e colar. E eu quero falar que meu último offset ele aumente em 4. E aí eu vou dar um paste. Então esse daqui é o nosso HP máximo. Por que o último offset? Lembra que nós vimos em algumas aulas que eu posso ter mais de um offset, certo? Eu posso ter 4, 5, 6 offsets. E aí vamos supor que esse 80, ele está aqui em cima, tá? Quando um endereço, tá? Sempre que o meu endereço, por exemplo, daqui para cá são 4 bytes. Daqui para cá são 8 bytes. Então, quando eu tenho essa mudança de endereços em bytes, eu sempre vou modificar somente o último offset. Então daqui eu vou somar 8 bytes e aí ele vai apontar para o SP atual. Então eu vou lá, copio, colo, mudo em 8 para o meu SP atual, ok? Isso aqui é legal porque a hora que eu vier no jogo e trocar de Digimon, diferente do ponteiro, se eu tivesse feito um ponteiro, eu teria que fazer um ponteiro pro Omnimon, né? Se eu viesse aqui um ponteiro pro Omni, um pro Kaiser, um pro Lucemon, um pro Izard, eu teria que ter um ponteiro para cada Digimon do jogo. Se eu não me engano, tem 400 Digimons de jogo. Então eu teria que ter todos os ponteiros para 400 players. Com isso daqui, com esse script, quando eu abrir esse Digimon, ele vai carregar os status desse Digimon. Quando eu alterar para o próximo, ele vai carregar os mesmos status do próximo Digimon. E assim sucessivamente, tá? Então, essa é a maior vantagem da gente utilizar a entidade, sem contar que percebem como foi muito mais fácil encontrar o ponteiro utilizando isso, do que termos que ficar criando mapas de memória e depois comparar os mapas. Claro que o que nós vimos no mapa não foi desperdiçado, não foi perdido. Mais para frente vai ter utilidade, nós vamos utilizar isso. Só que a maioria das vezes, hoje em dia, eu crio meus ponteiros dessa forma, utilizando entidades, porque é muito mais fácil, muito mais prático. Pessoal, eu sei que essa aula ficou grande, tinha muito conteúdo. Como vocês podem perceber, eu tenho que explicar a teoria, como que funciona e depois a prática. Novamente, é sempre muito importante que vocês pratiquem. Se ficou com alguma dúvida ou se vocês têm alguma sugestão, deixem aí nos comentários. Lembrem de se inscrever no nosso Discord, tá? Entre lá no canal do Discord, porque eu tô sempre tirando uma dúvida do pessoal lá e batendo um papo com vocês quando eu tô online. E, bom, é isso. Eu espero ter ajudado. Aguardo vocês numa próxima aula e um abraço.